E a chegada do inverno traz desafios e mudanças importantes para toda a região oeste de Santa Catarina. Para entender o que esperar dessa estação, seus impactos e os cuidados necessários, convidamos o meteorologista Peter Scheuer. Peter, muito obrigada por ter vindo. Que bom conversar contigo aqui ao vivo, né? Olha só, vai ter alguma coisa de muito diferente nesse nosso inverno que está chegando? Boa tarde para todos. Então, é um inverno que ele fica dentro da normalidade. Nós vamos ter uma neutralidade no Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, a anomalia do oceano não é nem fria e nem quente, e isso faz com que a gente tenha um clima bem definido, um inverno dentro da normalidade. Ou seja, ele vai ser frio, não é um inverno assim rígido, mas é um inverno que, no mínimo, tem umas 3 ondas de ar frio ainda para acontecer. Como que a gente enfrentou nas semanas que passaram ali, mais ou menos aquilo? Tipo 5 graus por aqui pela região, no mínimo, mais ou menos isso? Ou menos ainda? Menos. Sério? Sim. Mas é normal para cá, né? Sim, é normal. O ano passado a gente teve 3 ondas de ar frio, 3 ondas de ar polar que proporcionaram temperaturas próximas ou abaixo de zero. E essas 3 3 ou 4, podem sim trazer temperaturas próximas de zero ou até negativas. Ou seja, 0, -2, -3 graus. Aí vai depender muito do bairro da cidade, né? Tem bairros que estão posicionados em baixadas, né? Que o ar frio ele fica mais concentrado porque ele é mais denso. Então a temperatura ela fica próxima de zero ou até negativa. No alto, assim, geralmente 0 grau. Então ainda tem geada para acontecer. Tem ainda essas ondas de ar frio, esses centros de alta pressão polar que devem proporcionar dias típicos de inverno. No mínimo, 6 geadas amplas e no mínimo umas 13, 14 geadas isoladas. Eu acho o máximo, né? Que ele tem todos os números direitinho, né? Para previsão. Com quanto tempo vocês conseguem ter esses números que me passou agora, por exemplo, de antecedência? Então, para uma previsão climática, a gente consegue ter uma precisão boa de até 6 meses, vai depender muito da dinâmica da atmosfera, da qualidade dos dados. Porque tem alguns momentos na transição de estações que a atmosfera ela fica muito volátil. Então, nessas transições aí é um pouco mais complicado de fazer a previsão, mas nos dias em que normaliza, que entra essas altas pressões, essas massas de ar, aí fica bem mais tranquilo para fazer. Mas dá para fazer uma previsão climática de 3 meses, 6 meses, 1 ano, até mais. Quando você fala de previsão climática, e a gente fala sempre de previsão do tempo, existe diferença entre tempo e clima, né? Vamos explicar aqui para a gente, para quem esqueceu das aulinhas de ciências. A previsão do tempo, ela está associada ao intervalo de tempo de 7 dias, aproximadamente 2 dias. É aquela previsão que a gente quer saber se hoje vai dar sol, se amanhã vai dar chuva, se semana que vem vai ser seco ou úmida, se vai ter frio, se vai ter aquecimento, se vai ter tempestade, tempo severo. Previsão climática é quando envolve o clima, então isso pode envolver alguns meses ou até alguns anos. Como vai ser o clima de 2026, 27, como vai ser o clima daqui 50 anos. Então é uma questão só de escala de tempo. E com essas mudanças climáticas que a gente está tendo, né? A gente ouve falar e a gente fica muito assustado. Sim. É para se assustar mesmo? Não. Assim, é tudo dentro da normalidade. Por quê? O oeste do estado de Santa Catarina é uma região que ela é bem propensa, bem favorável a ter tempo severo. Já é normal. Porque aqui é muito semelhante ao oeste americano, oeste, meio oeste americano. Então, aquela região de Oklahoma, Arkansas, Texas, Dakota do Sul, Dakota do Norte. Essas regiões aí são áreas que tem um corredor de tempo severo, de tornados. E aqui no oeste de Santa Catarina, sudoeste, oeste do Paraná, noroeste, oeste do Rio Grande do Sul, são áreas muito parecidas. Porém, lá tem essa condição de ter mais registro, tem mais meteorologistas que pesquisam, que vão atrás do sistema como um todo. Então, isso acaba contribuindo de uma certa forma para ter mais números. Mas lá, de fato, tem mais tornados, bem mais tornados. Não me assusta, não vai dizer. Mas que aqui é registrado pouco, é isso? Aqui é a segunda região do planeta que mais registra tornados. Não, mas eu digo de registrar mesmo, de fazer a anotação do que acontece, a gente faz também. Sim, faz. Entendi. Tem as estações meteorológicas, né, que a gente tem dados de temperatura, umidade, pressão, balões, sondas.
E tem esses registros que entram também no banco de dados, né? Por exemplo, se der um tornado em Chapecó, São Miguel do Oeste, tudo isso entra para um banco de dados. O que a gente pode falar em relação, principalmente a gente muito preocupado com a agricultura, né, aqui na nossa região? Então, Fabiana, a princípio a chuva ela vai ficar dentro da normalidade, até um pouco acima da média nesse mês, porque a gente já teve vários índices e episódios de chuvas fortes aqui sobre o estado. E no total, no final do mês, a gente vai ter até um pouco acima da média aqui no Grande Oeste de Santa Catarina. O inverno, aos poucos, ele vai se aproximando. Já tem massa de ar frio prevista para esse finalzinho aí de junho. E essa massa de ar frio ela pode também favorecer episódios de geada. Então, provavelmente que como a gente já tem um mês que ele até ficou próximo acima da média em relação à precipitação, o mês de julho vai ficar um pouco abaixo. Vai ter chuva? Vai. Vai ter episódios de frente fria, de tempo severo ainda? Isso vai. Mas, em relação à média, todo mês tem uma média de chuva. E esse mês de julho provavelmente vai ficar abaixo da média, então vai ser um mês mais seco. Uhum. O mês de agosto vai voltar a ter chuvas dentro da normalidade. Aos pouquinhos vai retornando a chuva e essas frentes frias que gradualmente vão perdendo a força à medida que for se aproximando ali de setembro, outubro. Uhum. Outros fenômenos que a gente pode esperar para o nosso inverno? Então, nessa época do ano, eu que já pesquiso tempestade já faz vários anos, assim, na época do outono, inverno e início da primavera é quando a gente tem mais tempo severo, tempestades. Porque justamente tem essas frentes frias que tem um contraste muito grande entre temperatura, pressão, umidade. Então, é quando a gente tem uma baroclinia muito alta na atmosfera. Então, episódios de tempo severo, tempestades, que possam trazer tornados isolados, microexplosão, que é comum aqui na nossa região, isso pode voltar a acontecer nessas passagens rápidas de frentes frias, principalmente essas que vêm lá da Argentina, ou seja, tem uma massa de ar frio polar que está na retaguarda dela e uma massa de ar quente que fica na vanguarda dela. Então essas frentes frias elas costumam ser rápidas, vêm com linha de instabilidade, muitas vezes pode gerar alguma supercélula, gerar algum tempo severo. Então, além de ter esses episódios de frio intercalados aí com períodos de calor num curto espaço de tempo, a gente pode ter sim episódios de tempo severo. E neve, alguma coisa? Então, muito bom, foi bem boa essa aí. É que assim, o que acontece? A nossa altitude, ela é razoável. Ela fica entre 600 e 800 metros aqui em Chapecó, Redondezas. Isso pode até ter elevação. Por exemplo, Ponte Serrada, Faxinal dos Guedes, Irani, Água Doce, são municípios que têm altitude acima dos 1.000 metros. E tem baixada e vale. Então, são municípios que são até relativamente mais frios. Quando a gente tiver ingresso de massa de ar frio misturado, massa de ar polar misturada com umidade advectada por um ciclone extratropical que vai estar no oceano, a gente vai ter os ingredientes. Mas isso é válido principalmente para a Serra Catarinense, Serra Gaúcha e o Campos de Palmas. Pode ser que um outro desses episódios a gente possa ter alguma nevezinha bem isolada, mas algo muito pontual. Não vai ser dessa vez então que eu vou ver. Peter, e maio não teve, pelo menos não lembro de veranico. A gente vai ter algum calorzinho nesse inverno? Então, o que acontece? Episódios de calor fora de época que antecede a passagem de uma frente fria, um sistema frontal, isso ainda pode acontecer. Que, por exemplo, é aqueles dias que são aquecidos, fora de época, uns 3, 4 dias de calor, ventoso, e que depois antecede um frio forte. Isso ainda vai acontecer. Peter, muito obrigada por ter vindo. A gente sabe que tu tem muito trabalho, né? Atende quantas rádios? Umas 80. Tirou um tempinho para vir falar com a gente. Muito obrigada, volte outras vezes. Vou ficar te acompanhando aí para ver se a gente vai ter neve e os calorzinhos que me importam também. Tá bom, Fabiana. Obrigado, tchau.